Agora a gente vai entrar na nossa terceira operação de simetria, que é a operação de reflexão. A operação de reflexão ela consiste da reflexão da imagem da molécula através de um plano de simetria. Esse plano de simetria ele pode estar no plano da molécula, caso a molécula seja plana. Ele pode estar passando por ligações ou ele pode estar passando pela bissetriz das ligações, que é o meio do ângulo das ligações. Então, são esses cantos que você tem que procurar. O plano das ligações, se a molécula for plana, o plano da molécula, ou então o plano da bissetriz. Dependendo de onde esse plano de simetria esteja, ele pode receber três designações para ele. O primeiro é chamado de plano horizontal, onde você tem esse sigma, que é o nome da operação, né? Reflexão é o sigma, e esse H é de horizontal, então ele vai estar no plano da molécula. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, vamos procurar esse plano de simetria aqui na molécula do tetafluoreto de xenônio. Então, esse aqui vai ser o plano de simetria. Se você olhar de perfil, ele vai estar no plano da molécula, porque é uma molécula plana. Então, professor, qual é a característica do plano horizontal? O plano horizontal ele é perpendicular ao eixo de rotação de maior ordem. Então, nesse caso, o eixo de rotação de maior ordem que a gente tem aqui é o C4 que a gente viu. O C4 ele passa bem por aqui na molécula. E se você verificar, o plano de simetria ele fica perpendicular ao C4. Vou rotacionar a molécula aqui para ficar mais claro. Então está aqui a rotação, o eixo C4 está passando aqui pelo centro da molécula e ele vai ser perpendicular ao plano de simetria. Se você aplicar essa reflexão, então quem está desse lado aqui vai trocar de posição e ir para o outro, passando pelo plano. Quem está presente no plano não muda sua posição. Então, os 5 átomos eles estão presentes no plano. Então, se você perceber, a posição vai ser preservada para todos os átomos de flúor e xenônio. Professor, mas se a pose é igual, por que a gente considera como operação de simetria? Lembre-se que aqui, além das ligações, além dos átomos, a gente tem pares de elétrons não ligantes e densidades eletrônicas. Por mais que a gente não veja mudança de posição nos núcleos atômicos, a gente vai verificar mudança de posição nos pares eletrônicos. Então, por exemplo, aqui eu representei os dois pares não ligantes do xenônio. Eu representei o que está para fora do plano de azul e o que está para dentro do plano de vermelho. Se você agora incluir os pares eletrônicos, o azul e o vermelho, e colocar um observador desse lado aqui, você vai verificar que durante essa troca de lado, o par eletrônico azul ele vai trocar de posição com o vermelho. Então, como há mudança de posição dos pares eletrônicos, a gente vai considerar como sendo uma operação de simetria. Então, além do plano horizontal, quais são os outros planos que a gente tem? A gente tem um plano vertical, qual é a característica dele? Ele vai conter, dentro desse plano, o eixo de rotação de maior ordem. Então, por exemplo, a gente viu que o eixo C4 ele passava bem por aqui no xenônio. Então, os planos verticais eles vão passar por esse eixo. Então, se a gente olhar aqui, vão ter dois planos verticais. Um passando nesse sentido aqui e o outro passando nesse sentido aqui. Então, quando você faz a operação de simetria e reflexão, sempre lembrando, quem está no plano do espelho não muda a posição. Quem são? O átomo de xenônio, o átomo de flúor numerado como 1 e o átomo de flúor numerado como 3. Pode perceber que antes e depois da operação, que eles não mudam de posição. Mas para quem não pertence no plano, eles trocam de lado. O 2 vai trocar de lado com o 4. Como o átomo eles não são numerados, você não vai perceber antes e depois a mudança da molécula. Se eu considerar agora o plano nesse sentido aqui, os átomos que estão pertencentes ao plano, eles não mudam a posição. Já os que não pertencem ao plano, eles invertem a posição. Então, o 1 vai trocar de posição com o 3. O terceiro tipo de plano que a gente tem é chamado de plano diedral. Ele é muito parecido em definição com o plano vertical. Ele também vai conter o eixo de maior rotação. Qual é a diferença, professor, aqui? Por definição, a gente costuma dizer que ele vai passar entre dois eixos C2, mas isso não funciona 100% das vezes. Mas ele dá uma forte ajuda. Outra coisa para
ajudar a diferenciar o sigma V, que é vertical, do sigma D, é que o vertical normalmente ele toca nos vértices da molécula, ou seja, ele cruza ligações. Se você lembrar, os planos que a gente viu, eles passavam pelas ligações que continham os átomos. Aqui seriam sigmas verticais. Já esses planos aqui, eles também são planos de simetria, só que não tocam nenhuma ligação. Então a gente vai chamar isso aqui de sigma diedral. Então essa molécula ela tem 2 sigma diedrais e 2 sigma verticais. Mesmo esquema da operação. Quem pertence ao plano não muda sua posição. Agora, quem não pertence ao plano tem que trocar de posição para a posição oposta do plano, como se fosse uma imagem de espelho. Vamos ver aqui a animação. Então está aqui o plano diedral. Eu rotacionei aqui para a gente verificar. Fica mais fácil da gente ver. E na hora que eu volto para a posição inicial, o que vai acontecer? Esse fluxo aqui, vamos numerar. 1, 2, 3 e 4. Então, o que aconteceria com essa molécula? O 1 trocaria de lugar com 2 e o 4 trocaria de lugar com 3. Resultando em que? Está aqui a nossa estrutura, a molécula fica na posição inicial, mas os átomos que agora estão na posição não são mais os mesmos. O 1 vem para baixo, o 2 vem para cima, o 3 vem para cima e o 4 vem para baixo. A mesma coisa vai acontecer agora com esse novo eixo. O que vai acontecer aqui? Se eu numerar de novo. 1, 2, 3 e 4. Se eu fizer agora a operação de reflexão, quem é que vai trocar a posição? Quem é que está oposto ao outro pelo plano? O 1 está oposto ao 4 e o 2 está oposto ao 3. Então a molécula vai ficar desse jeito aqui. Colocando a numeração, o 1 troca de lugar com o 4 e o 2 troca de lugar com o 3. Então, com isso, a gente viu nossa terceira operação de simetria.